Olá, eu sou Thaisa Magalhães, estou secretária das Mulheres da CUT aqui no DF, sou professora e a gente está mais uma vez nesse ano de 2021 vindo aqui falar sobre a campanha dos 21 dias pelo fim da violência contra as mulheres. Os 16 dias pelo fim da violência contra as mulheres é uma campanha que existe no mundo todo puxado pela ONU. Aqui no Brasil, é significativo a gente começar a campanha no dia 20, porque o machismo e o racismo se aliam para tornar mais dura a vida das mulheres negras no país. Então, a partir do dia 20, começa a nossa campanha. E hoje a gente está aqui com a Giovânia, que é presidenta do Conselho de Saúde do DF e presidenta do Sindicato dos Odontologistas. A gente vive no Brasil uma realidade onde as mulheres vivem a violência dentro de casa, mas vivem a violência no trabalho, vivem a violência no cotidiano. E nosso objetivo é falar sobre isso, visando a gente desconstruir essa cultura de violências múltiplas contra as mulheres. Tudo bom, Giovânia? Dentro do possível? Tudo bom, é sempre muito bom poder participar desse debate. Parabenizo pela iniciativa, é algo que tem que ser falado todos os dias, porque nós mulheres vivenciamos todos os dias situações de violência, como você falou, em todos os ambientes. Muitas vezes até, Thaisa, não percebidas por aqueles que imprimem de uma maneira tão cultural essas formas de violência, às vezes veladas, subliminares, mas que trazem as suas marcas e as suas feridas, que culminam, infelizmente, nos casos mais graves, os feminicídios. A gente vive uma sociedade que está acostumada a achar normal diversos tipos de violência. E aí, nos últimos 2 anos, com a situação da pandemia, do Covid-19 no Brasil e no mundo, a gente viu diversas formas de violência se aflorarem ainda mais. Violências contra as mulheres, violências contra os profissionais de saúde, as profissionais de saúde. Como é que foi essa situação dentro do mundo da saúde? Para as trabalhadoras e trabalhadores da saúde, a pandemia trouxe um desafio nunca antes imaginado pela profunda mudança nos processos de trabalho, pela luta contra um vírus desconhecido, para o qual perdemos inclusive vários dos colegas. De outro lado, a sociedade vivenciou essas mesmas demandas. Nesse sentido, o Sistema Único de Saúde, que é a grande referência assistencial para a maioria da nossa população, nós temos aí em média, de cada 10 brasileiros, em média 7 deles dependem exclusivamente do SUS para terem algum serviço de saúde. E com a pandemia, sobretudo nesse segundo ano, quando começam a voltar as atividades do dia a dia que ficaram represadas, começamos a observar de uma maneira muito intensa e talvez materializada de uma maneira que não imaginávamos, com agressões incluindo físicas. Porque você sabe que, infelizmente, para o serviço público em geral, pelo seu não fortalecimento, valorização e investimento enquanto uma política pública importante, os servidores costumam, no seu dia a dia, de uma maneira verbal, serem questionados pela falta de oferta. Isso é algo que, de certa maneira, como a gente falou, né, a violência velada, a gente vai tornando ali uma casca dura e conseguindo lidar, mas a agressão física é algo que nós não esperávamos vivenciar. E foi o que tivemos, infelizmente, episódios recentes muito graves de agressão a servidoras no exercício da profissão, nas unidades de saúde, e que nos alarmou de uma maneira muito assustadora. Essa ideia de criar uma casca dura, de que a gente precisa dar conta de tudo, de que as mulheres precisam ser fortes ao ponto de suportarem tudo que existe de pressão em diversas facetas da vida, acaba gerando um contexto de adoecimento mental mesmo, né? De uma sociedade que já tem vários problemas de adoecimento, pela forma que ela é organizada. A sociedade capitalista ela não é organizada a visar o bem viver e a saúde das pessoas.
Mas para as mulheres ainda tem, se uma mulher adoece ou se uma mulher mostra algum tipo de fraqueza, ela é taxada de histérica, ela é taxada de estar fazendo chantagem emocional. Quais tipos de mecanismos as servidoras e principalmente as trabalhadoras da saúde que estão no espaço, nas empresas privadas, que têm uma dificuldade maior de acessar alguns tipos de direitos, o que elas podem fazer quando elas sofrem esse tipo de agressão? Acho que no serviço privado elas têm que estar sempre muito atentas a compreender as agressões nas diversas modalidades em que elas ocorrem. Infelizmente, no contexto cultural tão misógino e de cultura patriarcal, muitas vezes elas não se percebem como hostilizadas ou mesmo como agredidas com certas piadas que culturalmente antes poderiam passar desapercebidas. Então eu acredito que dois mecanismos são muito importantes para essas mulheres trabalhadoras na iniciativa privada. O primeiro deles é reconhecer esse vasto e complexo leque de agressões que ocorrem, não apenas aquelas mais escancaradas, digamos assim, como por exemplo um assédio moral ou até mesmo uma agressão verbal mais dura, mas as pequenas piadas, as pequenas coerções, essas precisam ser vistas também como um tipo de agressão e é preciso que elas, como segunda estratégia importante, se reconheçam tanto na organização de mulheres mais próximas a elas, se houver no trabalho como ter espaços para esse debate é muito importante, mas sabemos que na cultura privatista, às vezes ela não se sente confortável em seu ambiente de trabalho de buscar ajuda. Então, nas entidades sindicais são espaços muito importantes para que elas busquem se salvaguardar do seu direito quando for lesado, não só de trabalhadora, mas principalmente de mulher, além de outras estratégias organizadas, como a delegacia, se for o caso, da mulher, dependendo do nível de agressão que ela enfrente, e também organizações de mulheres, que temos várias na sociedade, temos o Conselho de Mulheres, temos outros espaços onde mulheres se organizam em defesa dos direitos de outras mulheres. O assédio moral e sexual são tipificados, são crimes, e é importante buscar orientação. O movimento sindical tem seguido a Convenção 190 da OIT, onde se busca a desconstrução e ajudar as trabalhadoras no combate às situações de assédio. É importante buscar o sindicato, buscar ajuda e não seguir sofrendo assédio e violência sozinhas. Na área da saúde, a gente tem uma tradição no Brasil de ter uma respeitabilidade com a médica, ou com o médico, que não se transfere para os outros profissionais da saúde, que são tão importantes quanto os profissionais médicos e médicas, como toda a estrutura de funcionamento, desde o pessoal da limpeza no hospital, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, e é perceptível que a violência ela acontece quase que respeitando uma hierarquia, então em menor grau a quem tem maiores salários e em maior grau aos demais funcionários da saúde. É impressionante como essa organização cruel capitalista se reflete em todos os espaços sociais, todos eles, incluindo nos espaços dos serviços de saúde. Essa vamos dizer assim, categorização hierárquica pelo nível do conhecimento, pelo nível do título, ela existe sim. E ao mesmo tempo como ela está enraizada na sociedade, infelizmente ainda está nos locais de trabalho dos serviços de saúde. E dessa maneira, a gente consegue observar o volume muito maior dessas agressões, pelo menos no que diz respeito até ao registro delas com esses profissionais que estejam, em tese, em um nível de instrução inferior. Por exemplo, Thaisa, nós vimos no último mês, 2 meses atrás mais ou menos, agressões de grande repercussão na mídia contra técnicas em enfermagem.
Essas agressões elas foram físicas, o caso de uma delas chegou a ter o seu nariz fraturado. Observe que tem o caráter de um lado misógino, porque não há relato até aqui de nenhuma agressão a um profissional de saúde homem no exercício da sua profissão, eu desconheço, mas veja que também tem, além do contexto de gênero, o contexto exatamente do nível de instrução dessa profissional. A grande repercussão tem uma relação direta com o grau de envolvimento das organizações classistas que foram para a defesa dessas técnicas em enfermagem. O conjunto organizado de sindicatos fez uma ação de enfrentamento, mas não costumamos ver na mesma intensidade, com a mesma repercussão, esse tipo de agressão com as profissionais médicas. Não que não exista. Como eu falei, as agressões verbais são até muito comuns e elas ocorrem em todos os níveis. Mas essa materialização no ponto exagerado de uma agressão física diante de tantas pessoas ocorreu com profissionais do nível médio, da enfermagem, que é a categoria mais volumosa, majoritariamente feminina e que é uma das que tem o primeiro contato com o paciente quando busca o serviço, no acolhimento. Então, isso repercute exatamente como você falou. Essa diferença que o capitalismo traz na organização social se reflete e expõe essas profissionais com níveis instrucionais, em tese, inferiores de um ponto de vista hierárquico, que não é o justo e não é o equânime. A médica é importante para que as pessoas sobrevivem nos hospitais, mas se a profissional da limpeza não está dentro do hospital, as pessoas vão ter os mesmos problemas de saúde ou mais sérios. Então, todas as profissões têm uma função dentro para aquela empresa, né, funcionar. E é importante a gente não normalizar, não achar que é normal as violências que a gente sofre, sejam agressões verbais. As agressões físicas, elas são menos comuns e mais denunciadas, mas aí, para a gente encerrar, as agressões verbais, as tensões, as doenças que a gente chama de doenças psicológicas, a depressão, dentre outras, o adoecimento mental, eles têm uma consequência no corpo, né? Eles geram outras doenças e geram uma sobrecarga também do sistema de saúde, porque além do tratamento específico para as doenças mentais, que são doenças, né? Tem tratamento, precisa ser seguido, quando necessário a medicação, mas elas acarretam em outras doenças também. E não só o assédio, mas a pressão que a gente vive, crescente, de sobrecarga de trabalho, com o trabalho remoto, que agora a gente chama de trabalho híbrido, né? Então a gente acumulou, a gente continua trabalhando remotamente e a gente está trabalhando presencialmente também agora. Então a jornada de 40 horas virou no mínimo 60 horas de trabalho. Mas todos os problemas que acarretam as pressões das mulheres vindas da organização machista patriarcal da sociedade, isso está tendo consequência no aumento de volume de tratamento das mulheres? Muito significativa. Na área dos trabalhadores da saúde, duas pesquisas muito interessantes da Fiocruz, com um recorte para a pandemia, demonstraram um grau de adoecimento muito grande, acima da média, de todo o conjunto de profissionais da saúde. E essa pesquisa ela foi muito interessante porque já nos últimos anos havia uma tendência, e eu trago aqui primeiro o recorte dos trabalhadores da saúde, porque de certa maneira ele reflete o dos trabalhadores em geral, pelo fato da saúde não ter parado hora nenhuma para fazer o serviço remoto. Então, na primeira pesquisa, o que é que foi observado? Um aumento significativo das doenças exatamente de caráter psíquico. Nos últimos anos já era uma mudança de tendência que essas doenças psíquicas começassem a se sobrepor às doenças físicas, principalmente aquelas do aparelho osteomuscular, digamos assim, coluna, tendinite. Em geral, os trabalhadores ao longo da vida acumulavam de maneira significativa doenças desse grupo, mais físicas. E agora as doenças psíquicas se sobrepõem às doenças físicas de uma maneira cada vez
mais intensa. Na pandemia, isso chegou de uma maneira gritante e a pesquisa ela foi tão importante, Thaisa, porque quando ela viu esse cenário só nas profissões regulamentadas, ela desenvolveu uma segunda etapa exatamente para o que você falou ainda há pouco, profissões invisibilizadas, né? Como, por exemplo, os profissionais que atuam nos cemitérios. Então, essa pesquisa se expandiu, em breve ela estará publicada e divulgada, vai trazer informações muito relevantes, porque são profissões invisibilizadas que você às vezes não tem noção do que eles estão vivenciando. Ninguém nunca falou-se muito dos heróis da saúde, valorizou, não estou diminuindo, mas e a sobrecarga do sistema funerário? Ninguém falou do que essas famílias vivenciaram, dos que estavam trabalhando também, vivendo um risco semelhante ao do trabalhador da saúde, sepultando aqueles corpos, lamentavelmente, e aproveitamos, né, acho que o momento para nos solidarizar, que é uma verdade esse número tão grande de óbitos pela Covid, mas como aqui nós estamos falando do mundo do trabalho, é muito importante observarmos que realmente, Thaisa, são as doenças de fundo psíquico, de fundo emocional, da sobrecarga, do luto, da angústia que todos estamos vivenciando, que já se refletem de uma maneira muito preocupante em todas as profissões, sem exceção, sem diferença de gênero, de raça, de classe ou mesmo do nível instrucional desses trabalhadores, e que são, segundo as pesquisas apontam, um pós-pandêmico de um possível colapso dessa estrutura de assistência à saúde mental, que sempre foi, tradicionalmente e até culturalmente, recriminada, né? Às vezes as pessoas tinham até medo de dizer que estavam passando por quadros de adoecimento de fundo psíquico, mas que são a realidade que precisaremos enfrentar de uma maneira muito importante. O que a gente vive no país no momento tem nome e sobrenome. Então, queria gerar a solidariedade para as mais de 600 mil pessoas e as suas famílias que as perderam no Brasil e dizer que a gente precisa consertar isso. A gente não consegue consertar para essas famílias, mas a gente consegue consertar para muitas outras famílias nos próximos 4 anos. Então, fora Bolsonaro. Também é importante chamar o Fora Bolsonaro nesse momento onde a gente lembra o que são as violências contra as mulheres, e aqui no Brasil quem as reforça tem nome e sobrenome. Então queria agradecer a Giovânia por ter tirado um tempinho da agenda que é super movimentada, trazendo tanta luta para Brasília, de estar aqui com a gente para conversar sobre esse assunto tão relevante e chamar todas as mulheres, não normalizem violências. Essa história de que a gente precisa aguentar múltiplas jornadas de trabalho, porque a gente é capaz, porque a gente é forte, a gente é capaz, a gente é forte, mas isso não significa que a gente tem que ser explorada. Então procure o seu sindicato. Quero dizer que aqui no Brasil as violências contra as mulheres e o reforço delas hoje tem um nome e sobrenome, então vamos construir um caminho de uma sociedade diferente e estarmos na luta juntas. Fora Bolsonaro, e seguiremos juntas até que todas nós sejamos livres.